Olá, nesse vídeo vamos falar sobre os pacotes. Então, até o momento nós estávamos utilizando o atalho do Eclipse Ctrl Shift O para poder fazer esse import de classes que não existem em nossos pacotes, ou seja, não existem em nossos projetos. Por exemplo, nós temos aqui o scanner, que nós estamos utilizando bastante, e sempre ele fica com esse import aqui lá em cima. Nós também podemos colocar direto java-util.scanner e dessa forma não precisar fazer o import da pasta. Vamos fazer isso aqui no código. Então vou colocar aqui um método main e agora eu vou chamar o scanner. Então quando eu crio aqui scanner, variável de referência, recebendo new scanner e dou um Ctrl barra aqui, ele já vai aparecer as opções de construtores, né? Então lembrando que você tem uma sobrecarga de construtores aqui. A que a gente vai usar é a que vai receber o system.in. Se eu der um Ctrl Shift O, ele já puxa aqui da onde eu vou importar. Esse scanner que nós utilizamos é o scanner aqui da pasta útil. Então pronto. A partir do momento que eu faço isso, o que eu estou fazendo? Jogando a classe scanner no projeto nosso. Eu poderia jogar o pacote útil inteiro. Então, joguei todas as classes do Java útil aqui para essa classe reconhecer. E também eu poderia, então, igual está ali no slide, vir aqui e colocar direto, né? Estou puxando aqui o scanner que está no pacote útil. Para que isso existe? Você pode ter uma classe chamada scanner e fazendo isso vai acabar dando algum conflito. Vamos fazer um teste. Aqui onde eu estou, nesse pacote que eu estou, eu tenho o teste pacote e criei a classe scanner. Então agora eu tenho esse scanner aqui, ele só tem um método com sysout falando meu scanner. Lá no main eu vou vir criar esse scanner e olha só o que acontece quando eu tento acessar algum método dele. Ele puxa aquele scanner meu, ou seja, ele está se referenciando a essa classe scanner que eu criei. Se eu tentar ler o input de dados do sistema, por exemplo, vai dar erro, porque não existe esse construtor lá. Agora então eu tenho duas classes com o mesmo nome. Eu vou colocar aqui, então que eu vou puxar do Java útil esse scanner aqui. E pronto, agora sim, ele não identifica o método inicia. Por que ele não identifica? Porque o scanner do útil não tem isso. E agora seria possível então usar, por exemplo, next e receber uma palavra aqui do scanner. Ou seja, o pacote é muito importante porque é comum acontecer alguma situação dessa, onde você tem várias classes com o mesmo nome, porém em pacotes diferentes. Aqui nós temos, por exemplo, o scanner no pacote útil. Nesse pacote útil também tem o input mismatch exception, que a gente já utilizou com exceções, o illegal format exception e assim por diante. Existe um padrão para você criar pacote, que é respeitando aqui o br, né, .com, então pegando o país, o nome da empresa, exemplo, br.com.orbit systems, ponto, nome do projeto, ponto, curso, por exemplo, e o subpacote. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes quando a gente chegar na parte de frameworks. Mas agora o importante é saber que existem pacotes e que a partir de agora teremos classes em pacotes diferentes. Então usar o Ctrl Shift O é muito importante para poder buscar esses pacotes. Então, como eu já falei, podemos aqui usar o asterisco para importar o pacote inteiro. Não é muito utilizado no Java. O que é mais utilizado é essa importação lá em cima da classe mesmo, que o Ctrl Shift O já coloca. Agora nós vamos falar dos modificadores aqui de acessos que a gente já viu com a parte de variáveis e métodos.
que é o public, o protected, o default e o private. Vamos fazer alguns testes para poder ver a diferença desse public para o default, por exemplo. Aqui na minha pasta aqui do projeto, no meu Eclipse, eu criei então o pacote 00, o pacote 01 e o pacote 02. No pacote 00 eu possuo então a classe executa projeto com o método main. Então ela será a principal classe aqui minha, porque ela que vai dar o boot no sistema, né? Ela que vai rodar de fato o sistema. Eu também criei a classe data no mesmo pacote e agora eu vou lá no executa projeto instanciar o objeto data. Então data recebe new data e assim eu estou chamando esse objeto data. Ele foi chamado sem problema nenhum. Os get sets estão aparecendo aqui. Então eu poderia setar o dia, por exemplo, e dar um sysout aqui do data.getDia. Ok. Então eu consegui aqui chamar no método main a classe data. Agora eu farei uma alteração. A data está no pacote 00. Eu vou jogar para o pacote 01. Então agora ela faz parte aqui do pacote 01. Percebam que ele já colocou automaticamente o import. Então ele já tem o import da data aqui para fazer funcionar. Porque se eu retirar esse import, ele vai dar erro. Por quê? Se você não importar, nós estamos aqui procurando classes no mesmo pacote. Esse é o default. Então a classe é pública, ok, mas ela precisa estar no mesmo pacote. A partir do momento que não está, ele vem com os imports. Olha, como eu tenho várias classes datas em pacotes diferentes. Eu vou precisar escolher. A data que eu quero aqui é do pacote 1. Aí sim, ele passa então a colocar um import e a funcionar corretamente. Eu vou jogar a data lá no pacote 2 também. Então agora, a hora que eu for importar, vai aparecer ó, pacote 1, pacote 2. Então eu preciso referenciar de qual pacote que eu quero puxar. Então esse é o default quando nós estamos lidando aqui com a parte de imports. Agora nós vamos para a parte de variáveis, criando aí a classe funcionário e a classe professor. Então aqui na minha classe professor eu possuo a variável matéria privada com getSet e tenho exibir dados da matéria. O pai do professor é o funcionário. Então o professor dá extends em funcionário, assim ele pega tudo que existe em funcionário. O que existe em funcionário é o nome. Então significa que o professor possui nome. Se eu vir dar um sysout aqui e colocar nome, o que acontece? Ele acusa erro. Por quê? Porque lá no funcionário o nome é privado, ou seja, eu não posso acessar com outras classes. Porém, eu tenho os métodos getSet. Então, se eu colocar getNome, eu enxergo. Porque na prática, quando eu venho lá no main, crio um professor P recebe new professor e verifico o que tem no professor, nós vamos achar aqui o set matéria, o set nome. Percebam que o set nome ele vem de funcionário. O set professor ele vem do professor. Então é a herança de set nome que vem para a classe professor, mas na prática está criada lá em funcionário. Tem vários outros métodos aqui. Por quê? Vamos criar aqui o funcionário agora. Funcionário F recebe new funcionário. Fazendo isso e acessando F ponto, nós podemos ver que existe o método get nome do funcionário, set nome do funcionário e vários outros métodos que vêm do object, porque todo e qualquer objeto na verdade tem o pai da classe Object. A classe Object é a classe pai. Por mais que não tenham extends aqui, funcionário puxa tudo de Object. E professor puxa tudo de funcionário e
como o funcionário tem tudo de object, ele vai puxar também. Agora, nós vamos aqui alterar o funcionário, onde está o nome, para protected. Fazendo isso, eu estou falando que para os meus filhos o nome é um atributo público. Dessa forma, eu acesso diretamente agora a variável nome.